Hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 7 do nosso livro, que fala sobre livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio é um tópico interessante, porque os filósofos sempre se perguntam se nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa que existe mesmo. Então é um tópico metafísico na medida em que a gente está se perguntando sobre a existência, a natureza de uma determinada entidade fundamental, que seria o livre-arbítrio. Existe tal coisa? Agora, por que a gente chega a pensar na existência sobre se livre-arbítrio existe ou não existe mesmo, né? É porque a gente acredita, normalmente, em certas coisas que nos fazem pensar que talvez esteja tudo determinado. Então, se tiver tudo determinado, parece que não tem como a gente ser livre num cenário como esse. Então, assim, as duas principais críticas ao livre-arbítrio, que seria essa capacidade de agir livremente, sabe lá o que isso quer dizer? Elas são, uma, é, aos próprios argumentos fatalistas, né? E a gente vai ver dois argumentos, quer dizer, vocês vão ler nos livros e eu vou falar rapidamente dois argumentos aqui, dois tipos de argumentos fatalistas, que é o fatalismo tradicional, do estilo da batalha naval do Aristóteles, e o teológico. Né? E a gente vai falar um pouco também das discussões sobre determinismo, né? E como o determinismo implicaria não existência do livre-arbítrio e como alguém que defende o livre-arbítrio de repente teria uma forma, alguma resposta para o crítico a partir do determinismo, né? Então, assim, com relação ao primeiro ponto, que é essa questão do fatalismo, eu falei que ele pode ter um caráter lógico, que é esse caráter do estilo do Aristóteles, do argumento da batalha naval, ou teológico, né? Como é que é esse de caráter lógico? Né, estilo do Aristóteles, do argumento da batalha naval. Qual é o argumento da batalha naval? É o argumento que fala assim pra gente. Suponha que hoje a gente está se perguntando se vai ter uma batalha naval amanhã. Se hoje, não, se vai ter uma batalha naval amanhã, de fato, né? Suponha que vai ter. Então hoje já é verdade que vai ter uma batalha naval amanhã. Se é verdade hoje que amanhã vai ter uma batalha naval, então não importa o que a gente fizer, vai ter uma batalha naval amanhã, porque hoje já está determinado que amanhã, que é verdadeiro, que vai ter uma batalha naval amanhã. Se hoje é verdadeiro que vai ter uma batalha naval amanhã, então não tem como não ser verdade isso. Então, isso tem que ser verdade necessariamente que vai ter uma batalha naval amanhã. Tem algo de estranho nisso tudo, né? Esse argumento tem muita discussão com relação a ele, mas supostamente ele está tentando mostrar pra gente que do mero estabelecimento de uma verdade com relação a uma proposição futura, sobre o futuro que seja contingente, que poderia ou não ser verdadeira, logicamente, né? Com o mero estabelecimento dessa verdade, a gente tem que as coisas que vão acontecer são necessárias, né? Ou seja, que o que vai acontecer já está determinado, não teria como a gente mudar. E agora, né? Como é que a gente faz? O mero estabelecimento de uma coisa verdadeira já traz sua necessidade? Como é que é isso, né? Então, assim, a gente deve aceitar o argumento do fatalista, que tenta mostrar pra gente que da aceitação de que todas as proposições são verdadeiras ou falsas, que se segue de que assim, as proposições sobre o futuro também, algumas delas vão ser verdadeiras, e as que forem verdadeiras hoje já tornam impossíveis de serem falsas quando acontecem, porque elas já são verdadeiras. Então elas têm que acontecer, né? Carregam uma certa necessidade. Só que assim, o que se diz contra essa ideia do fatalista lógico, né? É que parece que ele inverte a direção da explicação. Não é porque, por exemplo, suponha que amanhã vai ter uma batalha naval. Não é porque hoje é verdade que amanhã vai ter uma batalha naval que amanhã acontece a batalha naval. A batalha naval acontece por uma série de causalidades daquele instante ali, da causalidade singular que vai estar acontecendo amanhã. E não porque já era verdade hoje, né? Hoje, isso é verdade porque amanhã de fato acontece. Então, assim, a direção da explicação é porque acontece amanhã que hoje é verdade. E não que hoje é verdade, que hoje é verdade porque acontece. E não que acontece amanhã porque hoje é verdade. Isso não. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa na direção da explicação, a gente vê que, assim diria o argumento, né, de que esses fatos do passado sobre
o futuro, esses fatos do presente, né, de que amanhã vai ter uma batalha naval, na verdade são fatos sobre o futuro disfarçados em fatos sobre o presente, né? E que, na verdade, que isso devia fazer a gente pensar que, então, não é porque uma verdade, algo é verdadeiro no passado, que está determinado que vai acontecer depois disso, né? Não é assim que funciona. É porque algo acontece num determinado instante que aquilo era verdadeiro desde o passado e para sempre do futuro, né? Então é isso que a gente tem que pegar, que a discussão sobre direção da explicação faz a gente refletir, né? Aí isso faz a gente falar um pouco do fatalismo teológico, né? Que é o seguinte, se Deus já sabia o que ia acontecer, o que eu ia fazer amanhã, então, se Deus sabia que quando chegasse amanhã eu ia mentir, suponha, né? Então, eu não tenho. É impossível que eu faça diferente de como Deus já sabia que ia acontecer, que eu ia chegar lá e mentir. Né? Só que quando eu penso esse tipo de argumento, que é o tipo de argumento do fatalismo teológico, né? Eu inverto novamente a direção da explicação. Eu acredito que é porque Deus sabia que eu ia fazer tal coisa que eu fiz tal coisa. Mas não é isso. Eu fiz tal coisa porque eu quis, por decisão, supostamente, do meu próprio livre-arbítrio, eu decidi fazer uma coisa. E foi porque eu decidi fazer essa coisa, fiz essa coisa, que Deus sabia desde o princípio que eu ia fazer aquilo. Não era porque Deus sabia que eu fiz, né? Então, assim, não é porque existe presciência que a presciência implica uma causalidade dessa presciência com relação à ação dos seres humanos. Então, a presciência de Deus não determina o que vai acontecer. Ela só sabe antes o que vai acontecer, né? Mas claro, quando a gente lembra também que Deus criou todas as coisas e poderia ter criado outras coisas com outras naturezas, com outras características, de modo a não acontecer conforme ele sabia que iria acontecer, para acontecer de uma outra forma, então parece que Deus determinou. Mas a mera presciência não implica, né, que algo foi determinado pelo ser presciente. Então o ser presciente sabe por que aquilo vai acontecer. E não aquilo acontece porque o ser presciente sabe. Né? Então é isso que a gente tem que refletir também sobre a direção da explicação. Além disso, tem uma objeção muito comum ao fatalista, né, que é o argumento da inação, né, que é assim, uma bomba vai explodir, ou eu vou morrer com a explosão dessa bomba, ou eu não vou morrer com a explosão dessa bomba. Uma dessas duas coisas é verdade. Se eu vou morrer com a explosão dessa bomba, não tem nada que eu possa fazer, porque eu vou morrer com a explosão dessa bomba. Se eu não vou morrer com a explosão dessa bomba, então não tem nada que eu precise fazer, porque eu não vou morrer com a explosão dessa bomba. De qualquer modo, eu não preciso fazer nada. Então, assim, tem algo de estranho quando a gente aceita o fatalismo, que é uma promoção de uma atitude de inação, dado que as coisas já são verdadeiras ou falsas desde agora. Então, se a gente segue pelo caminho fatalista, não tem nada que a gente deveria fazer, ou que poderia fazer, já que tudo já está determinado, pois as verdades já estão traçadas desde sempre. Mas assim, a ideia é que o argumento fatalista ainda é problemático, né? Precisa de uma solução. Né? A solução do Aristóteles, por exemplo, é dizer que as proposições com relação ao futuro que são contingentes, né? Por exemplo, vai haver uma batalha naval amanhã? Pode ser que haja, pode ser que não haja, né? Para Aristóteles, não tem valor de verdade isso, vai haver uma batalha naval amanhã. O futuro não está decidido, não está determinado. Tem só potencialidades que podem levar ao futuro. Então, pode haver uma batalha naval amanhã, isso é verdadeiro. Pode não haver uma batalha naval amanhã, isso também é verdadeiro. Essas duas possibilidades existem. Mas
que vai haver, isso só vai se tornar verdadeiro ou falso quando ocorre. Aí vai haver de fato, então está havendo de fato uma batalha naval, né? Então, assim, como para Aristóteles, então o futuro teria um quê de indeterminação, de modo que proposições sobre o futuro não teriam um valor determinado de verdade, né? Isso talvez seja aceitar o tipo de lógica trivalente, né? No qual a gente aceita um outro valor de verdade como o indeterminado e tal, para proposições com relação ao futuro. E aí a gente vai ter que refletir em quanto essa adição, né, de uma lógica trivalente na nossa metafísica pode interferir no resto da nossa teoria. Né? Então, assim, essa é uma reflexão que a gente tem que ter mesmo, né? A gente tem que ter uma resposta com relação à existência do futuro e as proposições com relação aos futuros contingentes, né? O futuro existe ou não existe? A gente falou um pouco sobre tempo no capítulo passado, vocês leram um pouco sobre isso, né? Você tem que ter uma posição com relação a isso, e isso determina um pouco, pelo menos parcialmente, qual é a sua teoria que você escolhe com relação ao tempo também. E quando a gente fala da outra crítica possível com relação ao livre-arbítrio, que vem do determinismo, a gente tem que falar primeiro como é que se estrutura essa discussão, né? A gente, quando pergunta se há livre-arbítrio, a gente pode ser, com relação ao determinismo, né, também, a gente pode ser compatibilista ou incompatibilista. O que isso significa? A gente pode acreditar que determinismo e livre-arbítrio são compatíveis, ou acreditar que livre-arbítrio e determinismo não são compatíveis. Aí a gente seria incompatibilista. Se a gente é incompatibilista, a gente pode ser de dois tipos, né? A gente pode acreditar que livre-arbítrio e determinismo são incompatíveis, mas que só o livre-arbítrio existe, né? E que, portanto, o mundo não é determinístico. Ou a gente pode acreditar que livre-arbítrio e determinismo são incompatíveis, mas acreditar que o determinismo é verdadeiro, né? Então, que o mundo é determinístico e, portanto, não existe livre-arbítrio. Então, essas duas posições são possíveis para o incompatibilista. Ou a gente pode ser compatibilista e falar assim, não, livre-arbítrio e determinismo são perfeitamente compatíveis, e aí tentar explicar para a gente o que isso significa. Né? Imagina então que uma pessoa que queira defender o livre-arbítrio, ela vai ou ser compatibilista ou ela vai ser incompatibilista e vai ter que rejeitar compatibilista e aceitar o determinismo, ou incompatibilista e rejeitar o determinismo. Esses são os caminhos para quem defende o livre-arbítrio. E você pode ter mais uma posição, estilo do Strawson também, que é a posição de falar assim, que a compatibilidade entre livre-arbítrio e determinismo pouco importa se é compatível ou incompatível, porque o próprio conceito de livre-arbítrio é completamente inconsistente, né? Aí ele tenta indicar algumas razões pelas quais é inconsistente, né? Para a gente pensar que a discussão sobre a compatibilidade não é muito relevante, porque esse conceito de livre-arbítrio não faz sentido. Qual que seria a ideia? A ideia do conceito de livre-arbítrio para ele é que implicaria que você tem que ser de alguma forma o fundamento das suas próprias decisões e ações, né? Você tem que causar, você tem que ter alguma coisa de autocausado, você tem que causar os próprios fundamentos das suas decisões e ações. O que funda as suas decisões e ações? Suas crenças e seus desejos. Então você teria que ser o fundamento último das suas crenças e seus desejos. Mas suas crenças e seus desejos são moldados por sentimentos e por uma série de coisas que estão fora do seu controle. Nesse sentido, o livre-arbítrio pressuporia uma determinada independência nossa dessa cadeia causal que a gente está sujeito, né? E que moldam nossos sentimentos, nossos desejos, nossas crenças, que a gente fosse independente disso para a gente poder decidir livremente. Então, assim, como a gente não é independente disso, esse conceito não tem como ser aplicado realmente. Então, assim, não seria um conceito adequadamente aplicável na realidade. Então, repara, a gente pode fazer esse tipo de crítica também com relação ao livre-arbítrio, né, que não envolve falar de se ele é compatível ou não é compatível com o determinismo. Pouco importa se ele é compatível, ele é um conceito inconsistente ou inaplicável na realidade. Então, isso também é uma crítica realizável, né?
E uma coisa que a gente tem que pensar também quando a gente começa a falar de determinismo e livre-arbítrio, né? Porque parece assim, se todas as coisas são determinadas, meu comportamento também é determinado, eu não tenho escolha sobre o meu comportamento, ele não poderia ser diferente de como ele é. Mas, então assim, parece que o determinismo tem um conflito com o livre-arbítrio, né? Mas parece que se a gente colocar o indeterminismo na história, as coisas não ficam melhores. Por exemplo, suponha que para cada decisão que eu tiver, tem um processo indeterminístico de fundo para sair minha decisão. Por exemplo, em vez de eu simplesmente decidir deterministicamente, é, uma roleta acontece dentro do meu cérebro e aí minha decisão acontece de acordo com um processo indeterminístico dessa roleta do meu cérebro. Parece que adicionar uma roleta na minha escolha de decisão, na minha escolha de decisões, nas minhas ações, parece que adicionar essa roleta, ou seja, adicionar um mecanismo indeterminístico, de nada ajuda. Minha ação continua não sendo livre, ela é determinada, entre aspas, por um mecanismo indeterminístico. Né? Não sou eu que livremente escolho. Então, para ela ser livre mesmo, ainda precisaria dessa autocausalidade, de você se autodeterminar de modo livre e incausado. E isso seria um conceito insatisfatível. Essa é uma das principais ideias, né? De quem tenta defender que não faz sentido a gente falar de livre-arbítrio, né? Então, assim, pouco importa a compatibilidade ou a incompatibilidade. E pouco importa se a gente aceita o determinismo ou se a gente aceita o indeterminismo. Parece que o livre-arbítrio é complicado de explicar de qualquer forma, né? Então, se coloca como um conceito aí que precisa de ainda muita reflexão filosófica, metafísica em cima. As pessoas que defendem o compatibilismo, né, essa compatibilidade entre o livre-arbítrio e o determinismo, elas geralmente enfocam em o que a gente quer dizer com o termo livre-arbítrio, né? Eles falam assim, não, o que a gente quer dizer com livre-arbítrio não é essa liberdade completa, assim, de si próprio, né? Mas é assim, é que tem uma distinção perceptível entre você fazer uma coisa a partir da sua vontade voluntariosamente e involuntariamente, né? Voluntariamente e involuntariamente. Pode alguém, por exemplo, apontar uma arma para sua cabeça e te obrigar a roubar um banco. Isso é muito diferente de você fazer uma coisa porque você decidiu e quis fazer essa coisa. Então, assim, que o livre-arbítrio tem mais a ver com você decidir fazer as coisas e não ser obrigado por fatores externos a realizar aquelas coisas. Assim. Agora, o quanto esse tipo de resposta é satisfatória, isso a gente tem que também discutir, porque parece que em algum ponto as nossas escolhas são obrigadas pela nossa própria personalidade, que é constituída por coisas externas a gente. Então, a gente ainda tem que se perguntar se o compatibilismo de repente tenta fazer um enfoque por demais na linguagem, em vez de um enfoque metafísico, ou se não, se dá para responder metafisicamente esse desafio dessa forma. Então, assim, as discussões sobre o livre-arbítrio são umas discussões complexas e eu acredito que esse capítulo que vocês estão lendo agora vai ajudar vocês bastante a entender um pouco dessa discussão e poder vocês mesmos entrarem um pouquinho nesse domínio, discutir um pouquinho e tentar produzir suas próprias teorias com relação ao livre-arbítrio. Um abraço, galera, e até o próximo capítulo.